Primeiro, agradecer a oportunidade aqui, saudar todos os vereadores, vereadoras, na pessoa do presidente dessa casa, Rodrigo Pox, pela oportunidade de poder dividir com vocês este momento. Fazer uma saudação especial ao Cícero Wish, pela prestação e disposição do seu conhecimento para com a nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte ou ser incluído nas suas histórias verdadeiras que conhece como ninguém, não só de Viamão, mas do estado do Rio Grande do Sul e fundamentalmente daquilo que nos tornou reconhecido e do que nos baliza as nossas posições de forma efetiva, afetiva e de forma determinante, que foi a Revolução Farroupilha, a resistência, a busca da independência, a busca e a luta permanente que é verdadeira do povo gaúcho de todos os dias. Fazer uma saudação a todos os viamonenses, nas pessoas, e as lideranças que estão aqui nessa casa hoje para participar desta homenagem, ímpar, diferenciada, merecida, do reconhecimento deste homem que tem uma cultura, um conhecimento, uma bagagem diferenciada e reconhecida no Estado como professor Alcir Wish, com maior conhecimento da história do nosso Estado, fundamentalmente nessa questão da Revolução Farroupilha. Eu queria aproveitar este momento também para trazer aqui para os viamonenses, através desta casa, desse momento, desse ambiente, o reconhecimento da Assembleia Legislativa pelo trabalho que o professor Alcir Wish vem desenvolvendo e prestando para com o Estado do Rio Grande do Sul. Assembleia Legislativa que está completando, já completou 190 anos de instalação. Primeira Assembleia constituída no Estado do Rio Grande do Sul foi em 1835. 1835 foram eleitos os primeiros 28 deputados e lideranças como Carlos Chagas e tantos outros foram dessa cidade, de Viamão. E a Assembleia, pela sua dinamicidade política, a diversidade que tem, ao longo da sua história de existência, porque lá está a memória, está o processo democrático, estão as diferentes posicionamentos, como está nessa casa também, mas lá de todos os gaúchos, e o dinamismo político nunca permitiu fazer uma reconstrução, um registro dessa história tão rica, tão relevante, e que o povo gaúcho tem orgulho, e quando canta o hino rio-grandense, especialmente, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, com frase ou parafraseando esse processo, nunca trouxeram e nunca construíram isso. Então, na nossa chegada na Assembleia, começamos a discutir isso por opinião, participação de tantas lideranças, como o professor Alcir Wish, o Barry Nuevo, o Rogério Mendelski e outras lideranças que conhecem a história, a trajetória e que são da comunicação, nos incentivaram também a grandes desafios. Entre eles, nós propomos, quando nós completamos os 190 anos, 189 anos, propor para a mesa diretora da Assembleia que nós pudéssemos estar comemorando ao longo de 10 anos, para chegarmos em 2035, comemorando os 200 anos de instalação da Assembleia no nosso Estado, que a gente pudesse fazer a cada ano registros que retrazem ou que reconstroem a memória, a história, a luta do povo gaúcho representada dentro do Parlamento, escrevendo ou reescrevendo ou construindo de forma clara e objetiva esses registros. E nós tivemos a alegria de ser aprovado o ano passado, começo deste ano, e este ano, em 20 de abril, em que comemoramos 190 anos, foi feito o lançamento de uma placa, proposição nossa, com o nome dos 28 deputados,
que quando essa casa tomar conhecimento quem eram os deputados, vão se enxergar efetivamente presente dentro da Assembleia. Os viamonenses vão se enxergar presente dentro da Assembleia, lá atrás, nos 190 anos, porque grandes lideranças que eram dessa cidade, que lutavam nessa cidade, e que aqui na Igreja Matriz, que não era só, e não é só a Igreja Matriz, foi o grande forte de resistência da batalha e da luta da Revolução Farroupilha, com a presença do primeiro livro, e já está na mesa lá da Assembleia para ser liberado um outro livro para o ano que vem, quando vamos comemorar 191 anos, né, de instalação da primeira Assembleia, este livro, que foi escrito, lançado no dia 30 de abril, né, comemoração, lá na Assembleia em cerimônia, né, na comemoração do primeiro registro, o alvorecer da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, aonde quero aproveitar e depois deixar um convite aqui com os vereadores, para que no sábado, dia 20 de setembro, no dia da Revolução Farroupilha, conjugando com o nosso desfile aqui da cidade, às 9 horas teremos um grande evento na Igreja Matriz, rememorando ou trazendo à tona essa memória, e aqui nós providenciamos 200 livros que nós queremos entregar, autografado com a bondade desse cidadão viamonense agora, e por isso que fomos comprometendo ele, né, com a nossa cidade, pelo que representa, mas fundamentalmente pelo conhecimento da história e pela relevância. Então é um livro que a gente provocou, é um livro que a gente construiu lá na Assembleia, fizemos o lançamento, e no sábado, dia 20 de setembro, nós vamos estar entregando aqui na Igreja Matriz, num evento muito diferenciado, promovido por nós, juntamente com a Assembleia Legislativa, o lançamento desse livro e a distribuição desse livro autografado por este homem, né, professor, conhecedor, aliás, respeitado no Rio Grande do Sul como um dos professores com maior conhecimento e de conhecimento mais profundo, que perpassou vários espaços, né, e escreveu muitas obras já nesse estado de situações pontuais, mas a obra com maior relevância, com maior identidade, com maior referência ao Rio Grande do Sul e à luta do Rio Grande do Sul e à Revolução Farroupilha é a história da Revolução Farroupilha, né, escrita em muitos livros, e que ao longo desses 10 anos devemos estar contando muito mais a nossa história. Muitos dizem que nós vivemos um apagão ao longo desse período. Eu costumo dizer que as coisas acontecem no tempo certo. Eu costumo dizer que se não conseguimos fazer com que a cidade tivesse evolução, crescimento, desenvolvimento e propriedade ao longo desse período, porque Deus reservou para nós, para esse momento da nossa história, poder estar contribuindo com essa reconstrução, esse reposicionamento e esse avanço nesse processo. Então, nós teremos aí no dia 20 de setembro, às 9 horas, um convite já a todos, de um evento de um tamanho que o povo de Viamão merece, pela sua história, pela sua trajetória, pela importância e pelo que construiu até hoje. Mas, como disse aqui o vereador Leandro, não é do que nós fizemos até aqui. É o que, a partir desse momento, com uma história rica, uma história com conteúdo, uma história com luta, uma história que muitos perderam a vida aqui na nossa cidade. Muitos perderam a vida aqui, já lutando com a segunda capital, que era a nossa capital, que depois de 10 anos perdemos ela, e isso fez parte da nossa luta, né, da Revolução Farroupilha, perdemos para Porto Alegre, mas os 10 anos de história que Viamão teve presente, se fez presente, foi efetivo, foi determinante e foi espaço de luta, de disposição e de enfrentamento, nos dá coragem, né, nos dá sensibilidade, nos dá a garantia de que nós precisamos continuar lutando pelos interesses dessa cidade, pelo desenvolvimento social e econômico, pela busca e pelo resgate de olhar e de investimentos importantes do Estado e da União no município, que foi a segunda capital, mas que com certeza é a velha capital que guarda uma história como um dos únicos municípios desse estado de maior relevância na Revolução Farroupilha e no enfrentamento. Me corrige se
Não é verdade isto. Né? Então, acho que isso dá orgulho para cada um dos vereadores que estão aqui, das lideranças da nossa cidade, que a maioria daqui não é filho dessa terra, como eu, como tu. Mas adotou essa terra e reconhece essa terra como uma terra de oportunidades, com grandes possibilidades, não pela sua história, pelo que já fez até aqui, mas fundamentalmente pela possibilidade que temos pela frente. Passei ali no gabinete do prefeito, deixei já o convite, depois devo estar organizando isso com ele para este grande momento, que com certeza, dia 20 de setembro, no desfile Farroupilha, devemos estar integrando e seremos notícia na semana, não apenas pela Semana Farroupilha, mas pelo que essa terra representa, pela luta desse povo lá em 200 anos atrás, e que não desistiu, e que não desiste ainda hoje, e que renova em nós a esperança de lutarmos e que com certeza venceremos como liderança política, cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, porque esse povo merece. É um povo que não desiste, é um povo que acorda cedo, é um povo que trabalha, e é um povo que acredita nas lideranças que estão aqui da cidade, olhando um pouco a sua história, a sua trajetória e fundamentalmente as possibilidades. Que Deus abençoe e tenhamos vida longa aí, para comemorarmos mais 100 anos pela frente, mas num outro momento. Agora a nossa história, ela será resgatada ao longo desse caminho, desse período lá da Assembleia, e queremos que a cidade possa fazer parte desse projeto. Muito obrigado.